Jujutsu Kaisen se tornou um dos maiores fenômenos dos animes nos últimos anos, com lutas incríveis, personagens carismáticos e uma história que não tem medo de ser cruel. A obra de GG Akutami conquistou o mundo, mas com tanta coisa acontecendo, é fácil se perder, ainda mais com essa cronologia desgramada que esse anime tem. Por isso hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu na primeira e na segunda temporada para você ficar por dentro de cada detalhe desse universo incrível para a terceira temporada que saiu agora. Então prepara o dedo do Sukuna e vamos nessa. A história começa apresentando o nosso protagonista, Yuji Itadori. Acontece que o amigo dele, o Megumi, que é o Sasuke do anime, né, vai lá na escola procurar um objeto amaldiçoado. Muita coisa acontece, blá blá blá, a gente descobre que esse objeto amaldiçoado é o dedo do Sukuna. E Yuji acaba comendo esse dedo do Sukuna porque as maldições são atraídas e ficam mais fortes se engolirem ele. Então ele engole antes que elas possam engolir e matar os amigos dele. Nisso, Ryomen Sukuna, o rei das maldições, reencarna dentro dele. Vira uma espécie de raposa de 9 caudas dentro do Naruto. É igualzinho. Antes que aparece o homem, Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte do mundo. Dá a Yuji uma escolha: ser executado agora ou ajudar a encontrar e comer todos os 20 dedos do Sukuna antes de morrer. Assim ele teria uma morte honrada e um propósito, destruindo o rei das maldições para sempre. Ele escolhe a segunda, obviamente. Itadori e Yuji entram então para a escola técnica de Jujutsu de Tóquio, onde conhece seus parceiros Megumi Fushiguro, um prodígio que usa a habilidade das sombras de fazer vários Shikigamis, e Nobara Kujisaki, uma garota cheia de atitude que usa um martelo e prego. Ela parece a Sakura, mas bem mais interessante. Os três formam o primeiro ano da escola Jujutsu, lembrando que existem o segundo ano e o terceiro ano. A quantidade de alunos geralmente varia de 3 a 4, bem que do terceiro ano a gente só conhece um mais pra frente, mas beleza. Eis que eles recebem sua primeira missão. Satoru Gojo não vai com eles nessa missão. Eles entram num centro de detenção porque lá aconteceu alguma maldição, alguma coisa sinistra, e eles encontram uma maldição que ela comeu um dedo do Sukuna e ficou muito forte. Nesse eles não conseguem lidar com ela. Nisso Itadori faz Sukuna aparecer e conseguem derrotar essa maldição. Porém, quando Itadori deveria pegar o corpo dele de volta, porque teoricamente ele consegue controlar a transformação, ele não pega de volta, que faz Sukuna entrar numa luta com Fushiguro, e Sukuna arranca o próprio coração do Itadori para garantir que ele não ia voltar. Mas mesmo assim Yuji volta e morre ele mesmo. Mas como assim o protagonista morreu? Calma, rapaz, estamos só começando. A vida dos outros segue enquanto eles acham que Itadori morreu, só que a questão é a seguinte: dentro do Itadori ali, no domínio de Sukuna, eles fazem uma aposta. Sukuna fala que trará ele de volta se Itadori conseguir vencer ele de uma luta. Se não, um dia Itadori vai estar ali e ele vai falar uma palavra. Falando essa palavra, ele vai tomar o corpo de Itadori por 1 minuto e ele promete não matar nem machucar mais ninguém, nenhuma outra pessoa. Com isso, Itadori aceita o acordo e perde. Então ele se esquece dessa promessa, que Itadori volta à vida e Gojo vê o potencial ali. Começa a treinar ele e para explicando como funcionam as maldições, energia amaldiçoada e poderes e etc. É meio complexo, mas para quem não lembra eu vou explicar de novo. A energia amaldiçoada é que nem o chakra, que nem o ki. Todo mundo tem, todo mundo consegue aprender a canalizar e ficar forte usando ela. Você deve usar a energia amaldiçoada para matar maldições, ok? Agora é o seguinte: encantamentos, que são as habilidades especiais de cada personagem, elas são meio de nascença praticamente. Muitos dos feiticeiros eles se tornam feiticeiros por causa que as famílias já eram feiticeiros e não porque foram descobertos em algum lugar. A maioria, ok? Mas vamos lá. Com isso, o nosso protagonista não pode usar encantamentos, ele só pode usar energia amaldiçoada pura, ou seja, bota o energia na mão e dá soco. É isso que ele aprende a fazer. Tá bom pra ele, tá bom. Antes de conhecermos mais gente e irmos para o evento de intercâmbio, acontece uma questão muito interessante. Nós conhecemos Mahito, uma maldição nascida do ódio humano. Ela manipula um jovem chamado Junpei, ensinando ele que as pessoas não têm coração e etc. E vai dando uma manipulada nele. É maldição maldita esse Mahito, viu, velho? Vai ficar pior isso aqui. Enfim, Yuji acaba encontrando Junpei, eles fazem uma amizade ali, mas acontece que ele não sabia, e aí dá uma treta generalizada lá na escola do cara, com os caras que faziam bullying com esse Junpei. Junpei solta o bagulho pra cima dele, Yuji vai salvar a galera, e aí ele tenta salvar o Junpei, mas Mahito transforma Junpei numa criatura grotesca, porque a habilidade dele consegue transformar o corpo, meio que a alma das pessoas. É meio ambíguo isso aí, mudar a forma dela. Cura o Junpei! Como você fez quando arrumou meu coração! Cura o Junpei! Eu me recuso. Isso é tão divertido se é pra depender de mim. E ainda não consegue salvar nada. Nisso, ele morre.
na frente de Itadori. E esse é o primeiro grande choque de realidade do protagonista, que nem todo mundo pode ser salvo. Luta incrível, por sinal, o do nosso querido Nanami Itadori contra o Mahito, viu? Nanami, personagem muito amado aí, muito interessante. Um cara que só quer fazer seu trabalho ali tranquilo, e a habilidade dele tem a ver com os cortes lá, mas quanto mais ele fica trabalhando, se ele passar a fazer hora extra, ele fica muito mais forte. Muito engraçado isso aí. No fim, eles conseguem vencer Mahito, com o Mahito tentando transformar Itadori, e Sukuna também dando um chega pra lá nele, sai fora. E nessa... para tudo, um detalhe muito importante: as expansões de domínio que eu não expliquei. Gojo também luta com a expansão de domínio. Até agora a gente vai ver a dele e a do Mahito. Expansão de domínio, basicamente, você canaliza muito da sua energia amaldiçoada para criar um domínio e cerca tudo e todos ao redor. A expansão de domínio é a técnica mais forte do feiticeiro, técnica suprema. Basicamente, ela coloca as pessoas nela e o acerto é garantido dentro da expansão de domínio. Não tem como escapar. Se liga na do Gojo. Expansão de domínio. Murio Kusho. Beleza, Mahito faz a expansão de domínio, mas mesmo assim, por causa disso, Sukuna chega pra lá nele e ele perde a luta com o Itadori e o Nanami socando ele sem parar. Na próxima saga, a escola Jujutsu de Tóquio vai enfrentar a outra escola em Kyoto. Escola de Kyoto. Somos apresentados a alguns personagens. Da escola Jujutsu do segundo ano, somos apresentados ao Panda, que é literalmente um panda que fala e é forte e faz uns bagulho doido. E no Maki, que ele tem o poder da fala amaldiçoada. E Maki, uma pessoa que nasceu sem energia amaldiçoada, mas graças a isso, ela adquiriu uma força física extrema. E com isso, e com a ajuda de objetos amaldiçoados, ela consegue usar isso para vencer maldições. Esses três, mais os dois do primeiro ano, o Fushiguro e a Nobara, vão para um evento de intercâmbio com essa outra escola. E hoje, no final, aparece de volta, revelado que ele tá vivo. O intercâmbio segue normal. O que deveria ser uma competição vira uma luta pela sobrevivência quando maldições de níveis especiais, lideradas por Hanami, que é a amiga de Mahito, aquela maldição que já apareceu, e invadem o local. É aqui que vemos a amizade épica entre Yuji Itadori e Aoi todo surgir, e o uso do Black Flash, que basicamente é quando você tá tão focado que você usa energia amaldiçoada de uma forma que, cara, é o acerto crítico pra quem joga RPG. É isso. Na luta incrível de Itadori Aoi todo contra Hanami é impressionante. As maldições fazem uma barreira para atacar a escola, e a barreira, todos podem entrar nesta barreira, exceto o Satoru Gojo, o que deixa a barreira, por causa dessa restrição, muito mais forte. Mas no fim, Satoru consegue quebrar a barreira e as maldições têm que fugir. Quem são essas maldições? Tem a maldição da Hanami, o Mahito, a maldição da lava e outra maldiçãozinha que eu vou contar depois. Elas estão juntos com um personagem que logo vocês vão conhecer em um plano. Esse plano, o que é? Já te conta, rapaz. Vamos com calma. Até agora as maldições só estão testando os personagens, lutando. Ninguém sabe de nada. Mas enfim, a primeira temporada acaba com um evento em que Itadori, Megumi e Nobara enfrentam dois irmãos de fetos amaldiçoados. São meio que fetos que eles pegaram, os vilões roubaram da escola de Jujutsu, e eles têm muito poder. Eram para ser 9, mas eles pegam 3 e reanimam 3. Eles enfrentam dois desses fetos que estão procurando um dedo do Sukuna. Outra informação é que essas maldições estão procurando os dedos de Sukuna. Pra quê? Depois eu conto pra vocês. E esses irmãos, o Ezo e o Keshiro, travam uma batalha incrível contra o Yuji e a Nobara, em que ali você vê, pô, não vai dar pra eles, né? Mas dá, e daí sobra, fica. Eles fazem... Acaba com esses dois, é incrível essa batalha. E
no final da temporada acaba justamente nesse ponto. Alguma coisa acontecendo com esses vilões, alguma preparação que a gente sabe. E além de Nobara, Yuji, Panda, Maki e o Megumi sendo recomendados para feiticeiros especiais nível 1. Recomendados por quem? Por outros feiticeiros especiais nível 1. Um deles é a Oitodo. Muito bom. Agora, sobre essa escalação de feiticeiros, Satoru Gojo é um dos únicos feiticeiros especiais. Depois eles são de nível 1, 2 e 3. Se eu não me engano, todos os calouros eram nível 3 e agora eles estão sendo recomendados para serem de nível 1. Ou seja, o mais alto que dá para ser antes do especial. Antes de irmos para a segunda temporada, saiu uma coisa muito importante, que é o Jujutsu Kaisen Zero, o filme. E o que esse filme fala? Nós temos que falar desse filme antes de falar da segunda temporada. A história se passa antes da série principal, quando aqueles personagens, o Panda, o Inumaki e a Maki, eram do primeiro ano. Junto deles, já foi comentado que existe outro do segundo ano, só que ele estava na África, intercâmbio. Enfim, esse aluno é Yuta Okotsu, e é justamente aí que o filme vai focar, no verdadeiro protagonista de Jujutsu Kaisen. Pelo menos devia ser, cara massa desse. Ele foi amaldiçoado pelo espírito da Rika, uma maldição absurdamente poderosa, considerada até a rainha das maldições, por causa de uma menina que ela morreu, só que ela estava prometida pra Yuta, porque ela era amiga de infância, ele prometeu que um dia ia casar com ela, e o amor pode ser fonte de grandes maldições também. E o amor desses dois era tão poderoso, e isso acaba acontecendo. Depois nós descobrimos que na verdade foi o Yuta que amaldiçoou ela sem querer, mas ela liberta o espírito da menina no final. Mas qual que é a fita? Ele é tão poderoso por causa desse espírito que ele é considerado grau especial, assim como o Satoru Gojo. Por causa disso, ele entra na escola Jujutsu e aprende a controlar seu poder monstruoso. O grande vilão do filme é o Suguru Geto, um ex-feiticeiro que acredita que apenas usuários de Jujutsu deveriam existir, planejando exterminar os não feiticeiros usando maldições. O filme apresenta o Yuta, conta como ele conheceu os amigos, como se desenvolveu, e no final temos essa grande batalha entre a escola Jujutsu e essas 1000 maldições que Suguru Geto ia soltar em Tóquio. Acontece que era tudo um plano, porque na verdade ele queria Rika, o espírito amaldiçoado, a rainha das maldições que Yuta tem com ele. Nisso ele ataca a escola e Yuta e os amigos devem enfrentar Suguru Geto. Não dá outra. Yuta, como é poderoso pra caramba, se desenvolve bem e consegue vencer Suguru Geto. Que nos é revelado que é o melhor amigo do Satoru Gojo, que foi pro lado ruim da parada. O filme acaba com Satoru Gojo derrotando ele pra sempre. E nisso seguimos para a segunda temporada. A primeira parte da segunda temporada vai se passar antes disso. Então vamos lá. A segunda temporada começa voltando no tempo, para 2006. E a gente vê Satoru Gojo e Suguru Geto, justamente o vilão do filme Zero. Quando ainda eram estudantes e melhores amigos, eles recebem a missão de proteger Hikamane, o receptáculo do plasma estelar. O que é isso, plasma estelar? Pô, existe um tipo de deus da escola Jujutsu, é alguém que usa todas as maldições de barreira, protege a escola. É tipo o diretor supremo lá do lugar. Ele é um negócio, tem que renascer, e ele escolhe corpos para renascer. Dessa vez, ele escolheu o corpo dessa menina. Não é como se ele quisesse o mal para ela. Foi só uma coincidência. E ela sabe disso. E tudo vai bem até que surge Toji Fushiguro. O Fushiguro, uai, que é isso? Não é o Megumi lá? Isso mesmo, o pai desse menino, rapaz. Ele é um mercenário que, assim como a Maki, nasceu sem energia amaldiçoada nenhum, que tornou seu corpo físico extremamente forte. Só que ele é tão forte, num nível muito maior que a Maki, que ele consegue ver as maldições agora. Ele vira basicamente um assassino de feiticeiros. A galera que não quer que o receptáculo do plasma estelar reviva, contrata o Toji pra matar essa menina. No fim, tem uma luta muito forte na frente da escola Jujutsu, em que Satoru Gojo parece que morre. É muito boa essa cena. Só que Toji consegue assassinar Rika bem no final, quando ela muda de ideia, quando ela diz que quer viver sua vida assassinada. O que faz Suguru Geto ficar possesso, ir pra cima dele, e também é derrotado, mas ele não mata ele. Só que com isso, Gojo ainda não tinha desenvolvido todos os seus poderes. O poder de Gojo consiste no vermelho e no azul. O azul, o poder de puxar, e o vermelho, o poder de repelir. Com isso, ele consegue aprender a melhor o poder de repelir, justamente por causa do estresse de uma batalha quase mortal. Com esse poder, ele cria o vazio roxo, que é um poder muito mais forte, que tira tudo no caminho. O poder de repelir e o poder de puxar cria um vazio no meio.
Nisso, Toji é derrotado e o último pedido dele é que o filho dele ia ser vendido pra família Zenin, uma família meio maldita aí, de feiticeiros que ele não curte, e fala pro Gojo, pô, cuida do meu moleque aí. E aí, por isso que Gojo tá cuidando do moleque aí, quando eles começam na primeira temporada, sacou? Depois de toda essa situação, Suguru Geto acaba cada vez mais trabalhando sozinho e Gojo também, porque ele se torna o feiticeiro mais forte. Só que Suguru Geto está cada vez mais triste, deixou muito bolada essa história e ele começa a pensar e a transição dele pro mal acaba vindo nesse período, quando ele acha que pode conquistar esse plano de, se ele criar um mundo que todos saibam Jujutsu, as maldições não vão existir mais e nada disso vai acontecer mais. E nisso ele presencia algumas situações cada vez piores de não feiticeiros e ele acaba indo totalmente pro mal. Inclusive, devo dizer que é uma transição pro mal muito bem feita, viu? Aquela cena do chuveiro, muito boa. E é a primeira vez que ele destrava e pensa, esses malditos humanos e tal. Muito boa essa parte aí. Ele abandona a escola Jujutsu e cada um vai pro seu lado. E aí que temos os eventos do filme Zero, tantos anos depois, agora com tudo nos eixos, vamos, porque, safadeza, né? Começa a primeira temporada, depois tem um filme que é antes da primeira, aí tem a segunda temporada que é antes do filme. Sacanagem demais essa cronologia aí, né? Mas com tudo explicado, vamos passar pro que importa agora, continuando o plano das maldições, o incidente de Shibuya. Vamos lá. Pô, mas o que aconteceu? Primeira coisa, Geto não morreu no filme Zero? Como é que ele tá vivo na segunda temporada? Rapaz, calma que eu vou te contar. Mas antes disso, deixa o like, se inscreve aí, pô, pra ajudar a gente, valeu demais. Então voltamos ao presente com o incidente de Shibuya. Solta a musiquinha. Galera, o YouTube bloqueou a música, vai ficar por isso mesmo. You are my special. Foi mal aí, mas enfim. No dia 31 de outubro, as maldições armam uma armadilha massiva para selar Satoru Gojo. O plano orquestrado por Kenjaku, que possuiu o corpo de Geto, funciona. Gojo é selado no reino da prisão, deixando o mundo Jujutsu sem sua maior defesa. O que segue é um massacre. Lembrando que Gojo só conseguiu ser selado porque eles prepararam um plano muito bem elaborado. Então, eles precisariam de tantos segundos e de Satoru distraído para conseguir selá-lo. E ao ver seu grande amigo Geto de volta no corpo dessa maldição Kenjaku, Satoru Gojo fica em choque. Justo nesse momento eles usam para selá-lo. Isso funciona porque nesse tempo todo o Gojo não sabia que Geto estava vivo. Kenjaku escondeu o corpo dele na primeira temporada o tempo todo. Nunca deixou nenhum feiticeiro vê-lo. Depois de Satoru ser selado, do roteiro tirar ele da história para os outros personagens conseguirem vencer, né? As maldições entram em cena em Shibuya. Todos os feiticeiros que já estão ali entram em ação para tentar ajudar Satoru Gojo. Então nós temos a maldição da lava, o jugo, derrota Maki, outro feiticeiro muito forte, Nanami muito rapidamente, mostrando que mesmo tendo perdido para Satoru Gojo muito fácil no começo, ele é um perigo, rapaz. Enfim, muitas lutas acontecem, mas as que importam de fato é quando Itadori chega e enfrenta Chozo. Chozo, que é aquele que irmão dos fetos amaldiçoados que Itadori e Nobara derrotaram. Chozo vai finalizar Itadori, mas tem uma visão estranha de que Itadori é seu irmão, eles comendo juntos, e desiste e simplesmente vai embora. Jugo encontra Itadori caído no chão e o que eles fazem? Alguns querem matar Itadori e outros querem recrutar Sukuna. Então Jugo coloca logo 10 dedos do Sukuna pra dentro de Itadori. Nossa! Forçando ele a engolir, o que força Sukuna a aparecer involuntariamente, mesmo Itadori não querendo. Quando o Sukuna aparece, ele logo mata a galera, já fala que não, eu não vou fazer o que eu quiser aqui, rapaz, eu já tenho meus planos, vocês ficam no plano de vocês. Mas o cara fala assim, pô, ajuda aí, Sukunão. Aí o Sukunão fala assim pra ele, vamos lutar, se você ganhar, pá, se não, nem pá. Entendeu? Resumo bom é aqui nesse canal. Enfim, Sukuna derrota Jugo com o poder de fogo, mostrando que Sukuna ele tem muito mais que apenas cortes. No mesmo momento, Fushiguro teve que enfrentar seu pai porque há altas tretas aí. Ele foi reanimado num corpo de uma habilidade de outro feiticeiro. Mas ele se mata quando ele descobre que aquele é o filho dele que ele está enfrentando. Fushiguro. Depois ele acaba tomando uma sova de um rapazinho lá
e invoca o poderoso Mahoraga. Qual que é a questão? Esse Mahoraga aí é a última sombra. Como funciona a habilidade de Fushiguro? Ele tem que derrotar as sombras para poder torná-las sob o controle dele. Todos os lobos, os bichos voador. Só que a última sombra, nenhum usuário dessa maldição dele nunca derrotou, que é o General Divino Mahoraga. Então ele invoca esse general, mas o general cobra. Então o general tenta matá-lo também, além de matar o outro alvo. Só que Sukuna aparece, não deixa o general matar ele e mata o general Mahoraga, finalizando a luta e deixando claro que ele tem planos. E esse Fushiguro precisa estar vivo para isso. Logo depois ele soltar uma expressão de domínio que dizima metade de Shibuya, metade das pessoas que estavam lá, muita gente. Ele volta pro corpo dele e Itadori fica desolado. Ele vê tudo que aconteceu ali e ele se culpa por ter deixado Sukuna fazer isso. Rapaz, o moleque já tá mal pra caramba, só que ele consegue reunir forças, ele segue em frente. As perdas não param. O mentor Nanami de Itadori é morto por Mahito bem na frente dele numa cena épica. Yuji fica quebrado psicologicamente, só consegue continuar lutando até Nobara chegar e mostrar que na real Mahito se dividiu em dois e cada um está enfrentando um. Nobara enfrenta um enquanto Itadori enfrenta outro. Quando eles trocam de lugar, ele encosta em Nobara e já era, rapaz. Não é que nós perdeu ela também? Não é possível um trem desse. E aí acabou pro menino Itadori. O menino Itadori desiste, deita no chão. E quando menos a gente esperava, chega o homem. A oi todo. Rapaz, que chegada, hein? Não, você tem que ver a chegada dele. Dá uma olhadinha aí. Kiro Brother! 俺たちの戦いはこれからだ! Juntos eles enfrentam Mahito, que consegue assumir sua forma verdadeira e num blefe eles conseguem derrotá-lo. Nossa, que luta sensacional, viu, velho? Não tem como. Que luta boa. Nisso Kenjaku aparece, absorve Mahito e com todo mundo chegando ali, Kenjaku anuncia que vai começar o jogo do abate, leva o nome da terceira temporada. No fim, ele foge e depois desse alvoroço em Shibuya, Satoru Gojo continua selado. A segunda temporada termina então com o Japão em ruínas, maldições à solta e Yuji Itadori sendo sentenciado à morte novamente, desta vez com Yuta como seu executor. O mundo de Jujutsu Kaisen nunca mais será o mesmo. E aí que começa a nossa terceira temporada. Mas e aí, o que você achou da jornada? Que morte mais doeu? Comenta aí pra gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou, até mais.